Pessoal, dá uma olhada ali nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar. Borja para a próxima temporada. Aliás, o Palmeiras já está procurando um outro jogador para essa função. O Palmeiras vai contratar mais Henrique Dourado, Luiz Adriano. O Henrique Dourado não deve ficar. Borja, o Henrique Dourado. O William do Bigode. Daverson. Vai contratar mais um. É o seguinte, Sormani, o Henrique Dourado. É um time só de atacante. O Henrique Dourado vai voltar para a China. Sim. Tudo bem. O Palmeiras não paga nem o salário então, dele. Vão ser 6, vão ser 5. O Palmeiras não paga nem o salário dele. Mas aí vão mandar o Borja embora também. O William é cotado como jogador de lado de campo e não como jogador centralizado. Na verdade, tem o Daverson e o Luiz Adriano. O Daverson é um jogador que agrada a comissão técnica, porque ele é brigador, vai lá, dá trombada no zagueiro, corre atrás do volante, aquelas coisas todas, mas menos por fazer gols, mas sim pela dedicação. Quanto ao Luiz Adriano, o Luiz Adriano voltou a sentir uma contusão e talvez não jogue essa partida diante do Corinthians, jogo de amanhã no estádio do Pacaembu. E o Borja, que está nessa situação criticado pelo treinador e que deve sair agora ao final da temporada. Daí? Fala, meu amigo Benja. Você teve uma chance e você estava lá como interino. E amanhã a gente tem o Coelho dirigindo o Corinthians. Coelho que estreou na quarta-feira, deu uma entrevista muito legal, depois do jogo contra o Fortaleza, emocionante, contando a vida dele, a emoção de estar lá. Você também teve isso, porque você nasceu lá no Internacional, seu time, seu clube. E como é que é a cabeça de um treinador que no momento está interino? E é o único cara da Série A que está 100%, hein? Ou é o Coelho? O único técnico da Série A que está 100%. Aê, ganhou! Capacidade! Tá com uma... Peraí, o aproveitamento dele é maior do que o do Jorge Jesus, que vocês estão pagando pau aí o ano inteiro. Ou não? É verdade, peraí. É igual o outro que falou que o Ceará tem que um tabu com o Corinthians. Aproveitamento 100%, Dair. Como questionar o Coelho? Ô, Dair, mas como é que é a cabeça de um treinador interino, num clube que o cara nasceu? Como é que são esses dias, a ansiedade? Eu vi que ele falou até a respeito do sono, né, de dormir. E eu realmente, porque, você recebe uma oportunidade de ser o treinador principal do Corinthians, que nem eu recebi do Internacional. Eu, às 3 da manhã, liguei para minha esposa e fiquei até às 6 da manhã conversando. Porque é do tamanho, o tamanho do Corinthians, do Internacional, você receber essa oportunidade. E o Coelho é um profissional do clube, já trabalha no Sub-20. Jogou. Jogador do clube. Então, tu imagina você ser galgado a treinador principal. Ele quer que fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Para quê? Já tem definido que o Thiago se apresenta em 2020, né? Isso. Mas que ele possa ser um profissional que vai ficar ali ganhando mais experiência ainda para quando surgir a oportunidade lá na frente de novo, né? Ou se abrir de novo o Corinthians, ele possa receber essa oportunidade. Então, meu amigo, ele deve estar... não é um prato de comida, é 2 pratos de comida que ele está comendo para fazer um bom trabalho. Não sei se você assistiu o Corinthians Fortaleza, você chegou a ver o jogo? Você viu, deu para notar, você como treinador, você viu muita diferença desse time do... Isso é uma coisa que eu gostaria de... A pergunta foi boa? Foi boa, foi ótima. Foi ótima. Foi ótima. Eu queria me dar um alto. Foi tão boa que eu não precisei nem deixar tu terminar, que eu entendi ela já no início. Entendeu? Porque assim, você tá ajudando ele aí? Não, eu entendi. Boa, Daí, você tá ajudando. Em 2 palavras eu entendi o que ele quis me perguntar. Ajudando. Como é que me diz uma coisa. Como é que um treinador fica... O Carille ficou o quê? 1 ano? Nenhum, não, dessa vez nenhum. 8 meses. Tá 11 anos no clube, vai. Saiu 6 meses. Tá, mas aí o Coelho assim, deu 2 treinos. Isso. Por mais que o Coelho possa ter ido para o campo treinado, feito alguma movimentação diferente, o que aconteceu, a estrutura toda praticamente, era da comissão técnica anterior. Tu muda um movimento, uma característica... por exemplo, o jogo contra o Flamengo, eu vi o jogo, o Carille usou o Pedrinho por dentro, numa linha de 4, e o Pedrinho solto como meia, com liberdade de movimentação. Agora o Coelho, no jogo contra o Fortaleza, deu mais liberdade, segurou um pouquinho mais o Avelar por trás para fazer uma linha de 3 de saída, de construção, para dar uma liberdade um pouquinho mais pro Vital e pro Pedrinho. Mas a estrutura
Pô, não tem como. Mas já muda alguma coisa. Apareceu mais o Júnior Urso no ataque. Sabe o que muda? Jogador. Sabe o que muda? Muda talvez a parte emocional, anímica, estado de espírito do cara. Entendeu? Estado de espírito muda, pode mudar para pior ou para melhor. Quando os caras gostam muito do treinador. Pode mudar para pior ou para melhor, mas taticamente, por mais que eu mude taticamente a equipe, a estrutura da ideia de jogo, ela não é... Ele subiu a linha ofensiva, certo? Subiu, mas ele jogou, por exemplo, a ideia do Fortaleza qual era? Contra-ataque. Era mais fácil subir também a linha contra o Fortaleza. Por quê? Porque a proposta do Rogério também era de uma proposta de dar a bola para o Corinthians, ficar com uma linha mais baixa de marcação e fazer o contra-ataque, não foi? Esse foi praticamente o jogo todo. Então, o Corinthians teve momentos com quase 70% de posse de bola. Por quê? Porque também o Fortaleza estava dentro, entrega a bola para o Corinthians e eu vou ficar aqui embaixo. Quando perdi a bola, o Corinthians estava com mais jogadores também dentro do campo. Se tu faz um enfrentamento de um time de igual para igual, certamente esse time também vai ter muita posse de bola e tu vai estar, às vezes, recuperando essa bola lá no campo de defesa. Não como o Corinthians que estava recuperando, perdendo a posse ali no campo de ataque do Fortaleza. Quando você assumiu o Internacional... Então, tem isso, tem. Realmente tem. O cara vai chegar com novas ideias, com algumas situações, movimentos como o do Avelar. Botou o Bozelli, que não... Entendeu? O movimento do Avelar ficando um pouquinho mais por trás da construção de três. É um movimento... escalação, às vezes. Mexe na escalação, muda a característica do jogador. Quando você assumiu o Internacional de forma interina, quem era o treinador que eu esqueci? Guto Ferreira. Guto Ferreira. Sim. No teu primeiro jogo, o que você fez de diferente? É que no primeiro jogo, Benja, olha, o Internacional estava na segunda divisão, nesse pior momento da história, faltava 3 jogos para terminar a Série B e aí teve a mudança de treinador. Tu imagina como é que estava o estádio anímico do ambiente em todos os aspectos. E aí, meu amigo, você tem que fazer o simples. Correu o risco de não subir. Correu o risco. Com a torcida quebrando o estádio todo jogo. Você tem que fazer o simples. Nós tínhamos alguns desfalques e eu me lembro muito bem que, por exemplo, a gente teve muita dificuldade de jogar aquele jogo. Contra o Oeste, num estádio vazio, sem praticamente torcida. Foi em Osasco? Foi aqui em Barueri. E nós não conseguimos trocar 3, 4 passes com naturalidade, com aquela leveza que um time realmente pode fazer. Então, às vezes, o momento, Benja, esse momento também ele interfere no processo do jogo. Porque o jogador não está com total confiança, não está leve para jogar e não consegue desenvolver a melhor situação. O que eu fiz foi energizar o ambiente, manter uma estrutura que vinha usando da estrutura, mas tu não consegue mudar radicalmente uma situação tática nem técnica. O Thiago Nunes, não, que eu vou perguntar do Thiago Nunes. O Dair, o Thiago Nunes saiu do Atlético Paranaense, fez um trabalho espetacular. Com todo o respeito do mundo, o Atlético Paranaense, que é um clube hoje, sem dúvida alguma, faz parte do primeiro escalão do futebol brasileiro, organizado, estruturado, paga em dia, com títulos importantes e tal. Mas vai para um Corinthians. Como é que é na tua opinião, essa mudança? A mídia vai ter paciência, a torcida vai ter paciência, a pressão é diferente. Por exemplo, o Atlético Paranaense não tem um rival hoje. Rival direto. Tem. O Curitiba está na Série B. Está na Série B. Suba agora. Né? Como é que funcionam essas coisas? Não, certamente, sem fazer comparações, a pressão no Corinthians é muito maior, né? A repercussão de uma situação no Corinthians, de uma palavra no Corinthians, de um resultado negativo ou positivo no Corinthians, ele é muito forte. Mas o Thiago é um cara que já rodou muito, né, Benja? O Thiago, ele não está começando agora. O Thiago, ele está tendo a oportunidade como treinador agora no Corinthians, em clubes grandes, Atlético Paranaense, mas ele tem 16, 18 anos de carreira. Certamente ele vai saber, como soube no Atlético Paranaense, lidar com os momentos que ele teve. Agora, um resultado negativo no Corinthians, ele tem uma proporção gigantesca e o treinador no futebol brasileiro, ele vive de resultados. Eu costumo dizer que eu tenho uma frase que eu usava quando eu trabalhava nas categorias de base, que é o seguinte: vamos corrigir ganhando. Porque se no futebol brasileiro você tem tempo de 3 derrotas, senão na quarta quem vai corrigir é um outro treinador, não vai ser você. Então você tem que dar resultado, meu amigo. Por mais que você tenha que ter ideia de jogo, modelo, você precisa ganhar. Você precisa ter resultado, senão você vai ser demitido como todos os outros foram. Mas, por exemplo, eu nunca vi o Odair pedir pro Guerreiro marcar o lateral do adversário.
Mas é verdade. O Odair falou, eu vi o Carille colocando aí no penúltimo jogo, aí o Pedrinho centralizado. O Carille durante muito tempo, Odair, mesmo o Pedrinho falando que na base ele jogou centralizado na meia, nos jogos da seleção brasileira de base o Pedrinho joga na meia, armando o time. E o Carille, ele relutava contra essa ideia. Mesmo o jogador falando que ele gostava de atuar ali, e inclusive era essa a posição original dele. Fazer o Pedrinho voltar para marcar, imagina, por exemplo, o D'Alessandro no seu time marcando o lateral do adversário, tendo uma obrigação defensiva absurda, mais do que ofensiva. Não dá. Tem alguns conceitos do Carille que eram muito ultrapassados. Então, nessa demissão específica, eu concordo com você. Muitas vezes o clube, ele acaba mandando o treinador embora com poucas rodadas ou não dando tanto tempo para ele trabalhar. Mas, pontualmente, nesse caso, foi justa a demissão do Carille. Olha, depois daquele contrato que o Odair acabou de fazer, ele já foi mandado embora também. Durante a pergunta do Mano. A pergunta demorou 20 segundos. E foi inteligente. Então vocês são rasos. Ué, mas é verdade. É que eu acho... Quer ver? O Guerreiro já marcou lateral no seu time. A situação do Carille. Vamos falar sobre, por exemplo, o todo do Carille. O Carille é campeão brasileiro, tricampeão paulista, não é isso? Isso. Sim. E com uma ideia central de jogo, né? Com um modelo de jogo. Ele deu certo esse modelo de jogo. Ele não estava mais dando certo, agora na parte que não estava dando certo, maneira de falar, ele não estava mais conseguindo os resultados agora nos últimos 7 ou 8 jogos. Mas até então, e qual foi o momento que começou a pressão, o contexto de pressão, depois que começou a não ter os resultados. Porque certamente, independente se o Pedrinho jogasse por dentro ou por fora, se ele conseguisse manter os resultados, ele iria até o final do ano completar o seu contrato. E tu pode ter certeza, mano, que o Carille lá dentro deve ter tentado muitas vezes em treinamento buscar uma mudança. Ele mesmo falou sobre isso. Só que às vezes a melhor forma, o modelo, como o do Internacional, que se falava algumas vezes que porque eu usava um tripé de volantes, porque eu usava um tripé... Porque eu fiquei 1 ano e 11 meses lá. Você acha que eu não trabalhei, eu não testei outras situações, outras variações táticas? Testei. Mas o melhor modelo para o momento do Internacional foi esse. E foi esse que deu os resultados, que levou uma final de Copa do Brasil. Foi esse que levou umas quartas de final de Libertadores, que tirou da Série B, que foi terceiro do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Tem momentos, então tem grupos, por exemplo, e características de jogadores que aquele modelo ali é o melhor que você consegue potencializar os caras. Odair, tá entendendo? Então não é porque às vezes o Carille também talvez não quisesse. Talvez ele encontrou aquela forma de tirar o melhor dos jogadores, entendeu? Bom, olha aqui, fala bonito esse cara. O cara fala bem pra caramba. Ele é catarino. Vai, deixa eu falar pra você. Ontem o campeão brasileiro jogou. E aí, já ganhou dinheiro hoje? Então dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias trabalhando pela internet. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas enquanto eu estou viajando aqui em Buenos Aires, na Argentina. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.